é a partir de que carro que eu posso blindar? Ou hoje já é possível blindar qualquer carro que esteja no mercado? Não que vai ser uma prática comum, enfim, mas existe alguma restrição ainda? Restrição regulamentar, assim, do Exército, que normatiza isso, nenhuma. Você pode pegar o carro com menos potência da tabela de preços ali Uhum. e blindar. De ordem técnica, obviamente, o impacto daquilo no peso do carro, a blindagem impacta entre uma blindagem hiper leve, dessa que eu falei, com Tensilon, Uhum. com vidros de última geração, tudo junto. Ah, mas você falou que o vidro não impacta tanto. Não, sim, mas é uma composição. Não é Sim. soma tudo do lado mais positivo possível em termos de peso. Você vai ter carros extremamente leves em termos de percentuais, 7, 8% de peso agregado em alguns modelos. Então, mas um carro muito leve, muito pequeno, esse peso proporcional é maior. Mas não é uma limitação. Já vi casos, assim, por alguma situação específica, de um cara blindar um carro muito pequeno, muito... E atende, eu consigo andar, dá tudo certo, não tem problema nenhum, está me servindo. A questão é mercadológica, porque para você fazer um carro blindado, você precisa de colocar um... Eu não fabrico o kit de vidros, eu compro o kit de vidros de um dos principais fabricantes. No Brasil tem alguns fabricantes que são referências mundiais. Eu falo referência objetiva. Essas que eu falei da blindagem, da montadora alemã, uma usa um vidro feito no Brasil, não necessariamente de uma empresa brasileira. A outra concorrente dele, que é alemã também, usa um vidro, aí sim, feito por uma empresa brasileira, mas fora do Brasil. Né? A Embraer usa de um outro fabricante, que o Critério Aeronáutico, eu passei por esse segmento ainda como estagiário, mas passei, eu sei o que é uma certificação aeronáutica, é uma coisa do outro mundo, de exigências. Uhum. Então, tem empresas brasileiras que fornecem. Então, a empresa brasileira de insumos de blindagem é uma referência mundial. A técnica brasileira também, porque os carros que estão lá fora, o pessoal vai para lá, vende o vidro, vê os carros e fala, nossa, cada cacareco que tem lá fora que você não faz ideia. Se vier aqui, o cara nem vende, o cara, né, vai ser processado. Então, nós somos uma referência em todos os sentidos de blindagem. Não inventamos nada. A fibra que a gente usa é uma fibra importada. A gente não desenvolveu nem a fibra de aramida, nem a fibra do poliestileno de ultra alta densidade molecular. A gente compra esse material de fora, mas a conformação nossa, a aplicação nossa e a maneira como são produzidos os vidros, que sempre foram críticos, sempre é um processo crítico, continua sendo um processo crítico, mas já dominado, já bem dominado pela indústria brasileira, que é uma referência mundial em termos de vidro. É uma fonte de receitas de exportação para o Brasil, não sei qual o grau de importância disso, nunca fiz essa pesquisa, mas no segmento, no mundo, é uma referência a indústria brasileira de segurança de veículos blindados, sem nenhuma dúvida. Então, para um carro muito popular, talvez não exista Ah, essa matriz, né, desculpa, do vidro, enfim, né? eu estava falando tudo isso, eu não lembrava o começo. Não, assim, então você precisa que esse pessoal faça uma matriz custa, tem um custo Sim. elevado. Quando é lançado um carro que ele já tem uma expectativa do mercado já de cara, ninguém precisa pedir nada. Cara, na hora que você chegou o carro para você, o vidro já está pronto. Mas se vê uma coisa meio diferente, aí você precisa passar o chapéu. Fala, você desenvolver isso aqui? Eu estou com uma proposta para fazer 20 carros desses aqui. Ah, não, 20 carros eu não desenvolvo. Se for 50, eu faço. Aí, às vezes, você pode glosar uma venda de um lote, porque ninguém quer fazer, porque não seria algo representativo, que é algo que está demonstrando assim que vai ter uma repercussão no mercado. Quando tem, tem. Né? A maioria dos lançamentos das principais montadoras são sempre esperados, são sempre sucessão de versões e modelos já de sucesso consagrado. Aí de cara você não tem problema. Mas quando chega nessa categoria dos veículos pequenos, muito econômicos, aí você tem um problema. Se quiser... não vou, novamente, também não vou, assim como eu não falo o nome de concorrente, é melhor não falar da... Mas aquela basezinha dos carros mais baratos do mercado, não é possível blindar por uma questão comercial. Tá. Se alguém vê, olha, eu quero blindar 50, aí o cara já faz, aí comercialmente viabiliza. Aí a gente vai avaliar tecnicamente, se o carro não é muito leve, tem pouca potência, né? Todos esses fatores juntos. Hoje o mais comum é o quê? Sedãs de médio porte em diante, né? E SUVs, talvez? SUV
domina, né? É, Acho que é praticamente. 70%, 70% são SUVs. E sedãs, né, já a partir de uma certa categoria, né? Uhum. O carro blindado, a blindagem tem uma validade? Não, Não tem. essa foi uma discussão muito grande. Esse, numa das os decretos do Exército regulando a blindagem, ele vem evoluindo, né? Como tudo, tem que acompanhar os tempos, né? E teve uma confusão de termos aí que precisou tudo ser refeito, sobre validade, sobre garantia, se sobrepôs, né? São conceitos que é fácil você fazer uma confusão entre eles, né? Então, o carro tem uma garantia, começou com blindagem em 99, 2000, era um ano de garantia. E os carros também, a maioria dos carros ainda tinha uma garantia de um ano. Aí passou um tempo, alguns fabricantes começaram a trazer garantias maiores, de 2 anos passou a ser o padrão. Aí veio um fabricante que inventou um vidro que dizia que não delaminava, tal, até realmente não delaminava, é um bom vidro, na realidade. Mas deu 5 anos de garantia. Depois o mercado acompanhou uns 5, ele deu 10. E aí a coisa começou a sair um pouco do racional, né? Porque as garantias têm uma tecnicidade aí para que seja falado do tempo de garantia, e você não consegue dar garantia Uhum. propriamente de alguma coisa que ao longo do tempo você não tem controle de Uhum. como foi usado. Então teve alguns exageros acabaram ocorrendo, mas a garantia é uma coisa e a validade é outra. Existe tanto o vidro, que tem a parte plástica, ah, e a aramida, que é uma fibra sintética, existe alguma degradação teórica da capacidade. O vidro não se altera. O vidro, se você tiver aí, você vai numa catedral que tem um vidro lá de 1500 anos, ele está lá bonitinho, se pegar a composição dele está inalterada. Mas a parte plástica, ela é mais instável. Então pode haver um processo que os químicos chamam de plastificação, né? As ramificações vão se entendendo, vão se agrupando, e aquilo tira um pouco aquela maleabilidade, mas é muito pouco. Quando você tem um nível 3A que tem uma margem de segurança enorme, se você perder 5 ou 10% dessa capacidade ao longo de muitos anos, não vai invalidar aquela blindagem, ela continua com um nível de proteção muito elevado, né? Então, a garantia e validade são coisas distintas. Desde que o carro não pegue uma enchente, não pegue alguma coisa nesse nível, que vai ter uma umidade significativa ali presente por muito tempo, ou o vidro não tem uma delaminação importante, pequenos veios de delaminação não influenciam na segurança, mas uma delaminação importante, um desplacamento, um descolamento daquela placa já influencia. Porque os materiais, essa questão do vidro blindado com policarbonato é muito interessante, porque na engenharia acontece muito isso. Quando você pega materiais com capacidades distintas, completamente, o vidro tem uma dureza muito elevada, é um dos materiais com maior dureza, acima disso é diamante, Uhum. alguns outros materiais muito específicos, tecnológicos, né, cerâmicas e tal. Só que ele não absorve energia. Essa dureza não tem. Para o leigo é complicado, assim, de dureza, resistência e absorção de energia. A coisa não vai junto. Dureza é uma característica. É complicado isso para o leigo, né? A dureza não é resistência. O vidro é muito duro, tem uma dureza muito elevada, mas ele não absorve. É um material frágil, ele não absorve energia. Uhum. O policarbonato, que normalmente vai junto, ele é um material que tem outros plásticos na composição, poliuretano, polivinilbutiral, tudo que compõe a resistência do vidro também, além de aderir às camadas. Mas o policarbonato é o principal. É nele que se baseia aí o principal. Ou uma outra tecnologia, que não precisa ser necessariamente do policarbonato, tem o Century Glass, tem outros materiais equivalentes. Mas, quando esse material plástico, de qualquer maneira, são sempre plásticos, né? Ele não tem a mesma dureza do vidro, ele tem uma dureza muito mais, mas não tem a fragilidade, ele absorve energia, ele tem uma capacidade. Quando você põe esses dois materiais juntos, eu brinco que nem aquele garotão que ganha bem, tem um bom salário, se formou em TI, tem umas boas ideias, mas gasta tudo com motocicleta, com farra, Aí ele casa com uma moça que põe o cara Na põe linha, né? o cara na linha, né? Daí o casal
progride, porque as duas características, embora ela talvez não, né, ou vice-versa hoje, né, tem muito cuidado quando a gente fala o rapaz, a moça, às vezes é ela que tem tudo isso, que gasta muito e ele põe ela na linha, né? A gente tem que ser também, se adequar, você não pisar na bola nesse quesito. Mas quando junta esse casal com características, seja quem for que ganha muito e quem for que tenha juízo, né? Você junta os dois, e os dois trabalhando realmente juntos, esse casal comprometido, a coisa dá certo. Então, o vidro e o policarbonato, eu não vou falar quem que é o quem que é o quem que é outro nessa relação, né? Mas o importante é que tenha características distintas. E eles juntos, realmente amalgamados ali, eles trabalham juntos numa bela dupla. Quando existe uma delaminação, existe uma separação. Essa separação, quando existe a separação, são aquelas manchas de delaminação que ficam grandes, que ficam, né, vão se alastrando, pegam metade da área do vidro. Aí eles já não estão mais juntos. Aí cada um tem a sua característica que não se soma. É engraçado isso. Se você está juntinho ali, você se soma. Se está um aqui, outro ali, a soma dos dois não dá o que deveria dar. Então, o vidro muito delaminado, aí sim começa a cair, mas aí é visível o negócio. No caso da aramida, não. Se o carro pegou uma enchente, você não vai poder saber se aquele material molhou e degradou. É sempre um pouco mais complicado, mas não que tenha uma validade propriamente. Precisa acontecer alguma coisa externa maior para que ele... Senão, o decaimento é muito lento e ele vai continuar com um excelente grau de capacidade de proteção. Mesmo que tenha 10 ou mais, tem carros blindados, eu tenho exemplos de carros blindados de 20 anos que estão íntegros, absolutamente íntegros, e eu confiaria de andar nesse carro hoje em condições normais. Porque eu conheço a história do carro. Né? Tem esse detalhe. Outro mito, um carro blindado, ele é mais seguro num acidente ou não? É pior, por conta da resistência dele? A grande evolução do automóvel, na minha geração, quando eu falei ali na ruazinha de terra, ali no Bosque da Saúde, era muito comum os meninos, uma boa parte, não ter pai. Morreu de acidente de automóvel. O automóvel naquela época era uma cadeira elétrica. Bateu, quase sempre, morreu. E podia ser um Aero Willys, que pesava 3 toneladas, com chapa de 3 milímetros, ou podia ser um Fusquinha, ou podia ser algo, ou um Gordini. A coisa era crítica. O que evoluiu muito com esse carro? O entendimento da estrutura, da função da estrutura, onde ela tem que deformar, aonde ela tem que absorver energia e aonde ela tem que resistir. Então, todo mundo fala que o carro antigo era bom porque tinha chapa grossa. Quando você faz um crash test, que tem muito no YouTube, né, de um carro antigo versus um carro moderno, é uma covardia. O dummy, que é aquele boneco do carro antigo, você tira ele com pazinha de lixo lá dentro, ele estraçalha, porque o carro ele não tem segurança. Então, a questão da deformação é importante para a preservação dos ocupantes, para que tenha uma desaceleração percebida menor. Nesse sentido, o blindado não interfere, porque onde é feito a blindagem não interfere com aquela parte que chama crumple zones, que é aquela parte dianteira, que tem que deformar, ou a parte traseira que tem que deformar. Então, ele interfere muito pouco ou não interfere. Em todo caso, para eu dar uma resposta contundente e assertiva sobre isso, assertivo com 2 S, tá? Não com C. Assertivo no sentido é assim, né? Não por acertar, mas precisaria fazer crash tests. Existe crash test com blindado? Existe. Mas eu, por exemplo, não tenho acesso, nunca tive acesso, isso foi feito meio fechado. Por observação, tem que deixar claro isso, o carro blindado, ele sim é mais seguro no sentido porque ele aumenta a massa um pouco, para que seja aquilo que eu falei, entre 8, 9, 10, 12, 14, um pouco mais percentual. Então, ele força um pouco mais a zona de deformação. Isso é uma teoria, né? A gente vai ver na prática como isso funciona. Mas a parte do cockpit fica mais preservada. A gente percebe isso, porque quando acontece algum acidente muito grave, a gente vai... Tem informação, aconteceu, o carro está em tal lugar, a gente procura acompanhar para ver como que se comporta. Mas isso definitivamente não é algo científico. Se eu vier aqui colocar uma situação taxativa, eu vou estar sendo, no mínimo, ingênuo do ponto de vista de engenharia, né? Aparentemente, ele, no mínimo, preserva, mas ele tem uma outra situação que talvez seja desfavorável ao blindado.
Num caso de um acidente muito severo, remover alguém de dentro de um carro blindado pode se tornar mais complexo do que num carro convencional. Num carro convencional, a ação do pessoal local, vamos supor que isso aconteça numa estrada vicinal, um acidente grave num carro convencional, numa estrada vicinal que não tenha o 190, que não tenha o bombeiro, que não tenha nada nas próximas 3 horas para chegar lá, os próprios transeuntes ali, locais, vão lá, quebram um vidro, entra, tira, faz alguma coisa, né? No carro blindado se torna mais difícil. Quando eu estava na Brablim, fizeram uma pergunta dessa, eu tinha que responder objetivamente. Eu fui visitar corpo de bombeiro, eu fui ver esses equipamentos que cortam, que picotam um carro para resgate, eles estão preparados hoje para o carro blindado. Mas estou falando do estado de São Paulo, né? Estados que têm uma malha rodoviária assistida por esses equipamentos, por esses recursos. Né? É uma coisa. Agora, se eu falar que definitivamente um carro blindado é mais seguro, levando em conta esse aspecto, poderia falar para alguém, olha, tem que analisar os riscos. Qual o seu risco de uma situação na cidade, uma situação de violência contra você? É muito alto, já fui vítima disso, daquilo outro, fiquei sob a mira. Tá, então na cidade o risco é alto. E na cidade o risco é baixo de um acidente, desse tipo de acidente. É baixo hoje, que tem radares, que tem norma. Na década de 70, eu morava do lado da Imigrantes com a Bosque da Saúde, todo fim de semana morria 1 ou 2, quase todo. Acidentes homéricos dentro da cidade de São Paulo. Na Marginal, o pessoal tirava racha, 200, 230 por hora, e tinha os acidentes homéricos. Hoje não, hoje a cidade, os carros melhoraram, a segurança Graças a Deus tem radares, todo mundo xinga, mas talvez tenha alguns abusos aí, velocidade muito baixa, mas ainda bem que tem todo esse sistema de proteção, porque a coisa ficou extremamente, se não é o local mais civilizado do mundo, se lá na Suíça morre muito menos, tudo bem, mas em relação ao que era o Brasil da década de 70 e 80, nós estamos numa situação, num paraíso, né? Então, na cidade tem mais risco de assalto do que de acidente automotivo. E na estrada pode-se, dependendo do que cada um julgue para você, com a sua própria experiência de vida, ter mais risco de acidente, aí a pessoa deveria usar um carro no fim de semana na estrada que não fosse blindado, para ter, né? Ou se ele acha que ele precisa da proteção do blindado lá em Arujá, que eu acho que não precisa tanto como aqui em São Paulo, mas para ele precisa, ele vai com blindado. Mas tem que pesar isso. Se eu, como um provedor do serviço de blindado, falo, imagina, não tem problema nenhum, né? Maravilhoso, só tem pontos positivos. Não tem só pontos positivos. Tem pontos negativos. E esse, para mim, é um desses. Né? Eu uso carro blindado na estrada, só tenho um. E olha lá, né? Porque eu uso muito bicicleta elétrica, eu gosto muito da bike. Na cidade, eu uso mais bike do que carro. Mas eu uso no fim de semana. Não vou viajar 200 quilômetros de bicicleta. Às vezes vou, né? Mas é raro, mais raro. E quando eu vou, não é de elétrica. Aí é no pedal mesmo, é no pulmão. Eu vou do carro blindado, conhecendo esse risco, pesando que para mim está tudo bem. Mas a decisão é minha para a minha família. Agora, para a família do outro, eu tenho que deixar isso claro, que existe esse risco potencial de uma piora na condição de resgate diante de um acidente severo, que chega a conformar a estrutura. Se der para abrir a porta, dá na mesma se o carro é blindado ou não é blindado. Agora, se as portas ficarem prensadas ali e não conseguir abrir, precisar esperar o bombeiro. Se for no estado de São Paulo, está bem servido. Se for num estado com menos equipamentos, né? Pode ser que seja um problema. Pode ser que seja um problema. Tá. Né? E mitos agora de mercado. E aí, bem geral. IPVA, seguro, altera alguma coisa? E o valor de mercado de uma revenda aí de um seminovo? É pior, é melhor para um blindado? Não, PVA não se não altera. Né? Já houve alguma consideração, alguma tentativa para isso, porque altera o valor do carro total, Sim, né? Mas o seguro altera um pouco, proporcional. Nenhum problema para segurar um carro blindado hoje, desde que seja novo ou seminovo. Revenda. Tem alguns carros que são os queridinhos do mercado de blindagem, em várias categorias. E esses queridinhos valem mais, porque, por exemplo, quantas pessoas chegam para mim e falam, Jair, você que mexe com blindagem, eu preciso de um seminovo,
com tal característica, com tal marca, com tal quilometragem. Eu falei, amigo, tá bom, eu sou teu amigo, eu vou fazer tudo por você, mas o que você me pediu foi uma mosca branca. Tá? O dia que apareceu um desse aqui para mim, tem uma fila de uns 50. Então, quer dizer, aumenta o valor de mercado para os queridinhos. E o que é um queridinho? São alguns modelos com baixa quilometragem, com certa cor, porque o cara vai ver, o meu é vermelho. Sinto muito, né? O carro blindado hoje no Brasil não é o gosto meu, é observação. Você, ou é preto ou é prata, ou é um cinza, ou é um azuladinho que parece cinza. Qualquer coisa diferente disso complica. Então, vai ter problema. Às vezes, uma vez um rapaz blindou para a mulher dele um Corolla azul claro, ele chegou para a mulher dele mandou ele, com todo respeito, né, aquele carro, aí ele não queria nem pagar, mas que ele que escolheu um Corolla azul, mas pelo amor de Deus, azul aceso, assim, arara, né? Então, tem tudo isso conta, né? Então, um carro bem quisto no mercado, com baixa quilometragem, com uma boa blindagem, com bons vidros, com uma boa reputação do blindador, ele tem até um certo ponto, 3, 4, 5 anos, uma condição melhor do que o não blindado, uma liquidez e uma recuperação bastante significativa do valor da blindagem, talvez na mesma proporção do que o carro desvaloriza. Ou até um pouco melhor a situação. Porque se alguém tiver um desses queridinhos agora, eu compro agora porque eu revendo amanhã com lucro. Muito fácil. Agora, ficou mais antigo. Aí tem um X na curva, né? Bom, 5 anos, 6 anos, tem um X na curva. Aí o blindado tem aquela tendência da durabilidade dos vidros. Não é diferente do carro não blindado, porque se você tem um importado, um carro bom, bacana, importado e tal, aí você compra um carro daquele, dá um pauzinho no câmbio, é 40 conto para arrumar. Se for problema de motor, então aí não sei nem o que você vai fazer da vida. Mas é muito caro para arrumar. Agora, o blindado também tem essa questão. Se tiver uma delaminação de vidros, é caro. Hoje, um kit de vidros, como eu falei, ele custa de 15, mas talvez o cara não vai querer o de 15. E tem muitos motivos para não querer o de 15. Mas a 50. Então, na média, custa 30 um kit de vidros. Vai trocar um kit de vidros de um carro que vale 100, você vai colocar um kit de vidros de 30, não fecha a conta. Então, a partir de 5 ou 6 anos, tem o X. E a partir disso, o blindado começa a valer menos. Mas essa informação não é importante para quem está comprando um carro e blindando, porque ele vai revender esse carro, via de regra, a não sei que ele escolheu um carro que não está na categoria dos queridinhos da blindagem, uma coisa muito estranha, de uma cor estranha, e bota lá 120 mil quilômetros no carro, aí vão dar toda a desculpa do mundo, falar que é blindagem, falar que é, mas não vão pagar, porque não tem para quem vender aquela, usar o termo que a turma usa, aquela bagaça. Né? Porque alguma coisa saiu do razoável, do que o mercado entende como razoável, ou a quilometragem, ou a cor, ou o modelo, ou a versão, ou a idade, porque você começa a ter problemas do seguro. Eu tenho uns carros antigos aí que seguro você só faz se colocar na frota da empresa, aí você faz o seguro, senão não faz. Ou faz, mas custa mais caro o seguro que o carro. Sim. Então tem realmente alguns problemas que não aflige a pessoa que compra o carro e que vende o carro em 3 ou 4, até 5 anos. Aí está 0 a 0. A partir disso tem o X, a curva de desvalorização do blindado tende a ser muito mais severa.